amados irmãos, graça e paz. Bom, nós estamos fazendo o sexto vídeo, né? E a aula anterior, nós estamos fazendo um apontamento do livro O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Estou fazendo um apontamento desse livro aqui. E nossa proposta, como tem 28 capítulos, a gente está resumindo, alguns capítulos nós estamos pulando. Então, o último capítulo a gente falou sobre os 5 pontos calvinistas, foi o capítulo 5, e pulamos até o capítulo 11, que é o que vamos falar hoje, que é nossos símbolos de fé. O que é que foi pulado? Foi pulado alguns capítulos que falam sobre a tentativa da implantação da IPB, da Igreja Presbiteriana no Brasil, e a tentativa a Confissão de Fé de Guanabara e a implantação da Igreja Presbiteriana no Brasil e a estruturação da Igreja Presbiteriana no Brasil. Esses temas, eles foram pulados, e depois os irmãos que se interessar por esse assunto pode comprar o livro ou procurar na internet esses assuntos. Existem vários livros da nossa própria editora, Cultura Cristã, que fala sobre esse assunto. Eu quero falar então agora sobre os nossos símbolos de fé. E o que são símbolos de fé? Os símbolos de fé, hoje, para nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, são as confissões, né, criadas na Inglaterra, na Basília de Westminster, na época em que o parlamento inglês se tornou protestante, com a sua linha maior de puritanos e de conservadores calvinistas. Então, foi aí que nasceu a Confissão de Fé e o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. O Catecismo Maior e o Breve Catecismo foram instrumentos que foram criados para ensinar as crianças e os jovens sobre a fé cristã. São resumos de temas sobre a fé cristã e que tem também na sua validade os versículos bíblicos para provar seus temas. Bom, esse capítulo eu vou precisar ler. Ele diz o seguinte: a Igreja Presbiteriana no Brasil adota como exposição as doutrinas bíblicas, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Nossa única norma de fé e conduta é as Sagradas Escrituras. Todavia, em virtude de a Bíblia não apresentar as doutrinas já sistematizadas, adotamos a Confissão de Fé e os Catecismos como exposição do sistema doutrinário ensinado nas Escrituras. A Confissão de Fé e os Catecismos são conhecidos historicamente como símbolos de Westminster. Eles foram elaborados pela Assembleia de Westminster de 1643 e 1648. Foi o período em que o parlamento inglês era, na sua maioria, protestante, reformados, de linha reformada. Convocada pelo parlamento inglês para elaborar novos padrões doutrinários, litúrgicos, administrativos para a Igreja da Inglaterra. Para se entender a circunstância da formulação desse importante documento, é preciso relembrar a história da Reforma Inglesa. E qual que é a história da Reforma Inglesa? Até 1534, a Inglaterra havia sido católica romana por muitos séculos. Nesse ano, sob a liderança do rei Henrique VIII, essa nação rompeu com Roma. Então, o Henrique VIII ele queria casar novamente. Então, ele rompeu com a Igreja Apostólica Romana e criou uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana. Pois bem, mas só que com a morte do Henrique VIII, em 1547, subiu ao trono seu filho, adolescente Eduardo VI.
sob a liderança de Thomas Cranmer, arcebispo da Cantuária, que seria então anglicano. Foram elaborados dois importantes documentos, ambos influenciados pela teologia calvinista, os 39 artigos e o livro de oração comum. Esse livro de oração comum, depois, nos Estados Unidos, ele foi levado para os Estados Unidos e é muito comum na Igreja Presbiteriana Americana a utilização desse livro de oração comum ser utilizado. Várias outras reformas foram realizadas, tendo-se a impressão de que a fé protestante iria triunfar. Todavia, a morte prematura do rei, né, Eduardo VI, com a morte dele prematura, quem veio a governar na Inglaterra foi a sua meia-irmã, Maria Tudor. E essa Maria Tudor, ela era conhecida, tem o sobrenome de Maria Sanguinária, porque ela, sendo católica, ela é de linha espanhola, e temos que lembrar que a Espanha sempre foi um reduto do conservadorismo católico romano, assim como também França. Então, a minha irmã do rei Eduardo, ela que assumiu o trono, e ela foi perseguindo os protestantes naquele período. Então, o que aconteceu? De imediato, Maria se dispôs a anular o que seu pai e seu irmão haviam feito e levar a Inglaterra de volta para a Igreja de Roma. O arcebispo Cranmer e muitos outros líderes da reforma foram mortos na fogueira. Muitos protestantes fugiram para outros continentes, sendo que um bom número deles se refugiou em Genebra, onde o reformador João Calvino estava no auge da sua influência. Com a morte de Maria Tudor em 1558, sua meia-irmã Elizabeth subiu ao trono. Muito conhecida essa rainha, né? A rainha Elizabeth subiu ao trono para longo reinado de 45 anos. O ato de supremacia foi restabelecido e os protestantes exilados tiveram permissão para voltar. Então, em 1558, o protestantismo volta a ter força na Inglaterra novamente. Bom, aí ele vai fazer uma nota sobre os puritanos. Nesse contexto, solidificou-se um movimento firme, apegado às escrituras e à teologia calvinista, que insistia numa reforma genuína da igreja inglesa. Seus partidários defendiam uma forma de governo, um sistema de doutrina, um culto e uma vida mais pura, ou seja, mais bíblica. Por volta de 1565, eles passaram a ser conhecidos como os puritanos. Então, aqueles protestantes que gostavam de uma vida mais pura, mais sadia, com uma mudança de culto, uma mudança de governo e uma vida mais bíblica, eles tinham uma intenção mais pura, eles foram chamados de puritanos. Na Inglaterra, em 1558, por volta de 1565. A rainha Elizabeth alarmou-se com o crescimento do puritanismo e tudo fez para forçar os puritanos a se submeterem aos padrões religiosos vigentes, que eram os padrões religiosos anglicanos, não romanos, católico apostólico romano, mas anglicano. Com a morte de Elizabeth em 1603, Tiago VI da Escócia, filho de Maria Stuart, tornou-se Tiago I, rei da Inglaterra e da Escócia e chefe da igreja. Então veja que a Inglaterra e a Escócia eram tudo um mesmo reinado. Os puritanos nutriam grande esperança em relação ao novo rei, que havia sido educado pelos presbiterianos da Escócia. A Escócia já era presbiteriana na época. Todavia, ele os decepcionaram profundamente,
pois ele se apegou a um sistema episcopal de governo, que é o anglicanismo. Então, Tiago I, né, tornou-se Tiago I, ele meio que não apoiou o protestantismo como achavam que ia ser apoiado, porque ele foi criado na Escócia com pensamento protestante, mas na hora de assumir o trono da Inglaterra ele não apoiou. Pois bem, o que aconteceu? Tiago foi sucedido no trono por seu filho, Carlos I, que reinou em 1625 a 1649. Lembra que a gente está falando que a confissão de fé criada na Basílica de Westminster, que foi de 1643 a 1648. Tá vendo? Está chegando perto. Então é nesse período aqui que o parlamento, porque a Inglaterra era reinado, mas governado como até hoje, pelo um parlamento, né? Tendo seu primeiro-ministro como se fosse um presidente, mas o aval é da rainha. Então, o filho de Tiago, foi Carlos I, que governou 1625 a 1649. Seu principal conselheiro era William Laud, arcebispo da Cantuária, um adepto à teologia de Armínio, lembra que a gente falou na aula passada, e da uniformidade religiosa. Em 1637, Carlos I e Laud tentaram fazer com que o presbiterianismo da Escócia se submetesse ao governo e culto da Inglaterra. O que acontece? A Escócia, ela ensinou o rei anterior, que era o Tiago I, sobre a importância do protestantismo. Quando o filho desse rei, Tiago, o Carlos I, entra no reinado, ele, com seu parlamento, tenta forçar, uma vez que a Escócia pertence às ilhas, né, pertence à Inglaterra, e tenta forçar o governo, as igrejas presbiterianas da Escócia, a se adequar à norma de culto e à teologia esperada do sistema episcopal da Inglaterra. O que aconteceu? A liderança política, que era religiosa também, porque todos eram convertidos ao presbiterianismo, ao protestantismo reformado de sistema presbiteriano, eles fizeram um abaixo-assinado mostrando que eles seriam fiéis às escrituras. E como o rei precisava de apoio político, ele permitiu então que a Escócia continuasse do jeito que ela estava, para não perder apoio político e nem criar uma rebelião. Então essa que foi o grande início de uma mudança da política na Escócia. E aí o que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o Carlos I, ele tentou modificar o parlamento para ter um apoio maior nas questões religiosas. Vou ler aqui um pedaço para vocês. Entre outras coisas, esse parlamento puritano voltou sua atenção, lá vou ler anteriormente. Carlos I precisava de mais homens e dinheiro para lutar contra os escoceses. Assim foi forçado a convocar a eleição de um parlamento. Para seu horror, os ingleses elegeram um parlamento puritano. Ele rapidamente dissolveu o parlamento e convocou novas eleições, que resultou em um maior puritanismo no próprio parlamento. O rei novamente tentou dissolver o parlamento, que entrou em guerra contra ele. Estava iniciada a Guerra Civil Inglesa.
Então é aqui que começou a guerra civil na Inglaterra, porque o rei ele tentou fazer com que as forças religiosas não fossem mais puritanas, e na verdade acabou que entrou mais puritanos ainda no parlamento. E quando ele tentou dissolver o parlamento ficou mais forte ainda. Então ele acabou sendo destronado, houve guerra civil. E aí, é nesse período que vai entrar o parlamento protestante, com a sua maioria puritanos e calvinistas no comando. Foi daí que começou a nascer uma nova mudança de culto e orientação teológica e mudança de sistema de governo da igreja, e a igreja por um período muito breve, que foi de 1643 a 1648, foi o período em que a Inglaterra tinha como predominância uma religião protestante de linha reformada calvinista. Foi daí que nasceu todo esse pensamento de confissão de fé de Westminster, né, que era onde ficava reunido o parlamento. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que nessa reunião no parlamento, eles como resolveram criar uma religião, uma nova organização religiosa, né? Organizar a religião a partir de um pensamento puritanos, que era a sua maioria também já eram puritanos, eles organizaram, tentaram organizar documentos. Foi daí que nasceu a organização de documentos religiosos, foi daí que nasceu a Confissão de Fé de Westminster, e também que nasceu o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Então, eles evitaram de ficar tentando reformar, lembra, aqueles 39 artigos, eles tentaram reformar, mas deu muito trabalho e eles acabaram que não deixaram para lá. E com a parceria de 11 delegados da Escócia, eles conseguiram organizar essa confissão de fé, né? Eles conseguiram fazer várias coisas. A primeira delas foi criar um documento que chama-se Diretório de Culto Público a Deus, que fala sobre como que deve ser o culto público a Deus. Eles também substituíram o livro de oração comum, lembra que eu estava falando sobre ele? Substituíram esse livro e criaram a forma de governo eclesiástico e ordenação. Também trabalharam com a confissão de fé, criando a confissão de fé, catecismo maior e breve catecismo, que foi o que eu disse, e mudar a metrificação dos salmos. Os salmos, as igrejas, na sua maioria, o louvor era os salmos metrificado. E eles pegaram e preferiram usar a metrificação dos salmos de Francis Rose, que pertencia ao parlamento da Assembleia. Foi isso que aconteceu, né, com esses documentos. Bom, mas essa revolução toda durou muito pouco tempo, e logo em seguida o parlamento foi novamente tomado pelo rei Charles, né? Não, foi novamente tomado, vou me confundir aqui, que é o seguinte: com auxílio dos escoceses, os parlamentares liderados por Oliver Cromwell esmagaram o rei Charles e seus exércitos. Cromwell e o exército inglês eram partidários do congregacionalismo. Assim sendo, os presbiterianos foram expulsos do parlamento em 1648. O rei foi decapitado na Torre de Londres em janeiro de 1649, sendo então criada a comunidade, tendo Cromwell como Lorde Protetor da Inglaterra e da Escócia. Cromwell morreu em 1658 e 2 anos depois foi restaurada a monarquia, né? Então, em 1661 foi restaurada a monarquia no parlamento, e quem foi governar foi o Carlos II, que governou, e aí a igreja novamente
a Inglaterra novamente voltou a ser anglicana e não mais de linha, continuou sendo protestante, mas não mas protestante de predominância da igreja, como igreja oficial, igreja anglicana, e não igreja presbiteriana, e nem a sua maioria de puritanos. Então, acabou-se então o governo presbiteriano, né, ou de linha reformada na igreja presbiteriana na Inglaterra. Bom, esse é o capítulo 11, espero que os irmãos tenham gostado, me desculpe por ter lido e ter me confundido em alguns aspectos aqui, rapidinho. Então, vou voltar a fazer outro vídeo para dar seguimento ao livro aqui, tá ok? Um abraço, tudo de bom.